Boa noite, meu irmão Marcos. Boa noite, meu irmão. Tá tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. E você? Rapaz, eu tô, na medida do possível, tô bem. Eu tive uma crise de febre agora há pouco, mas passou mais. Depois que eu tomei o Adipirona, aí passou mais. Isso. Tem de contra-atacar com as medicações, né? É, Repousar um pouco, porque essa enfermidade ela ocasiona um desgaste muito grande e é tomar as medidas, né, necessárias para que haja a sua recuperação, que é o que é mais valioso e importante para todos nós. Orar também com intensidade de força muito grande, não é? é, Aquela prece fervorosa, aquela prece que realmente o Criador nos escuta, e aí deixar que as coisas corram como precisam de correr em benefício de todos nós, né? exatamente. Meu irmão, É isso. enquanto eu vou fixando o tema aqui na tela do celular, você pode ir se apresentando, fale sobre a ETEU, fique à vontade, viu? Muito bem. É, vamos fazer o seguinte, Hum. tá? Eu vou tirar, porque tá o teu, a, a, a logo da sua instituição e eu entrei no meu particular. Eu vou Ah, entrar, eu vou sair e vou entrar pelo da instituição, tá bom? tá bom, tá ok. Um momentinho só que eu já chego aí de novo, viu? Seja bem-vinda, Cíntia. Seja bem-vinda, minha irmã. Rita, seja bem-vinda, Rita. Vó Luísa, seja bem-vinda. Lurdinha, minha querida irmã, seja bem-vinda. Cada dia acontece um problema diferente no meu celular, viu, pessoal? Boa noite, Vó Luísa. Estou esperando o nosso irmão chegar. Isaac, seja bem-vindo, Isaac. Boa noite, Isaac. Alô, Presto, se você quiser fazer pelo seu, não tem problema não, viu, Alô, Presto?
Eli, seja bem-vindo, Eli. Boa noite. O nosso irmão Alupresso, ele entrou pelo o Instagram dele, aí ele saiu para voltar pelo Instagram da instituição dele. Estou só aguardando ele dar um oi aqui para me chamar ele. Tiradona. É o respeito, Lourdinha, porque a gente costuma respeitar. Eu acho tão bonita a pessoa que respeita os outros. Esse comportamento de dona, de Márcia, seja bem-vinda, Márcia. De dona, do senhor, da senhora, eu vejo muito isso na escola onde eu trabalho, pessoal. Lourdinha, minha irmã, agora há pouco, umas 6 horas, eu tive uma febre tão grande, uma febre interna, eu fiquei todo me tremendo. Aí eu tenho que me sentar, porque senão, cara, é uma tremedeira no corpo, nas pernas. Uma tremedeira no corpo e nas pernas, eu tenho que me sentar. Mas é horrível. Mas eu estou tomando bastante água, Lourdinha. Alô, Peço, você vai entrar pelo seu privado mesmo, né? Vai entrar pelo seu mesmo, né, Lupresso? Rosimeire, seja bem-vinda, Rosimeire. Alô, Preço, eu não estou te achando aqui. Mas eu vou procurar você aqui, viu? Pronto. Pronto, Alô, Preço, agora vai dar certo. Deixa eu te pedir desculpas. Deixa eu te pedir desculpas pelo seguinte. Ocorre que, às vezes, para a gente fazer um trabalho, no dia de hoje, neste mesmo horário, não é? Me fugiu da mente, são coisas que, às vezes, a tecnologia ela nos impede em si de raciocinar, mas exatamente nesta mesma hora está acontecendo o nosso Evangelho no Lar. Então, não vou poder entrar com logo da nossa instituição, né? Aí eu vou ter de entrar com o meu particular mesmo, tá certo? Tá certo. É isso. Muito bem. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito boa noite. É um prazer imenso de estar desenvolvendo esta tarefa na noite de hoje, onde buscamos conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Meu nome é Aluprécio Damasceno, faço parte da Instituição Espírita, aliás, Associação Espírita Trabalhadores do Evangelho Universal, a ETEU. A convite do nosso amigo e irmão Marcos, né? Vimos participar deste trabalho junto com vocês, onde buscamos, através dos conhecimentos adquiridos, melhorar as nossas formas de pensar, melhorar as nossas formas de agir, compreendendo mais o sentido da vida, buscando
ainda mais apreender, não é? As questões da vida transcendental, a fim de que, de certa forma, todos nós saibamos como nos conduzir diante da vida material que nos é concedida pela bondade e misericórdia divina. Então, eu estou com a tarefa de levar para vocês um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que é para todos nós uma bússola que nos guia diante desta imensidão que é o plano físico em que nos encontramos mergulhados. O capítulo se intitula Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5. E ele trata sobre a desgraça real. Aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, podem se dirigir ao nosso irmão Marcos. Se você desejar também, Marcos, falar, fique à vontade, não é? Acene para mim. E aí a gente busca, numa interação muito satisfatória, compreendermos a essência do Evangelho de Jesus. Eu gostaria de iniciar este trabalho com a pergunta 22 do Livro dos Espíritos, antes de entrar propriamente dito na lição, que é a desgraça real, o item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5. Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 22A, Kardec questiona os espíritos. Que definição podeis dar da matéria? Não é? Que definição podeis dar da matéria? É importante essa compreensão para nós, porque também somos matéria, porque também estamos mergulhados no mundo material, porque também fazemos parte do mundo material, não é? A matéria, ela nos cerca, nos rodeia, né? Mas é preciso entender o significado da matéria. É preciso compreender que não temos de nos escravizar à matéria. É preciso que busquemos essa compreensão. Estamos aqui de passagem, que as nossas vidas elas não são eternas, que precisamos sim dos bens materiais, mas que não temos de dar a eles o único valor, o valor que se torna, muitas vezes nas nossas vidas, um valor absoluto, quando na realidade também pertencemos ao plano extrafísico, porque todos nós somos espíritos, todos nós temos um perispírito, que quando este corpo ele desabar por sob a terra, as nossas almas continuarão bem vivas, tendo e penetrando e vivenciando uma nova dimensão, desconhecida, é bem uma grande verdade para a maior parte de nós, que não somos espíritas. Quando já nós que nos intitulamos, né? Nós que já nos rotulamos, nós que já nos embevecemos com o conhecimento espírita, já de certa forma desejamos ter a ciência desta dimensão que muitos de nós não possuem a sensibilidade, não é, para penetrar-lhe com uma intensidade de força maior. Muito embora nós podemos, como sensitivos, perceber-lhes as nuances. Mas aí Kardec pergunta: que definição
podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. É o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, essa pergunta e esta resposta deixa claro para nós e aonde é que eu estou querendo e desejando chegar com ela. É que nós não podemos ser escravos da matéria. Ela está para nos servirmos dela, onde o objetivo pelo qual todos nós estamos aqui como espíritos reencarnados, aí vem a questão da reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita, né? Todos nós reencarnados, objetivando desenvolvermos-nos moral e intelectualmente. Esta é a razão pela qual aqui nos achamos. Sendo que é preciso que também nós compreendamos que quando mergulhamos no corpo de carne, vimos com uma programação. Nenhum de nós estamos aqui aleatórios, não. Nenhum de nós estamos aqui abandonados como achamos ou pensamos. Nenhum de nós estamos órfãos da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Não. Todos estamos aqui sob os auspícios divinos. Por maiores que sejam as dificuldades, que eu não gosto muito de utilizar esse nome, mas se encará-las como desafios, né? Por maiores que sejam os desafios, isso eu aprendi e estou aprendendo estudando doutrina espírita, tá? Porque quando você coloca a questão de ser difícil, da dificuldade, até parece que se torna intransponível a coisa, não é? Mas quando você coloca como um desafio, é algo que todos nós precisamos parar para pensar, para analisar, para buscar meios, desenvolver condições que nos permita a possibilidade de transpor aquele desafio, né? Então, por maiores que sejam estes desafios, nenhum de nós estamos aqui sós, muito pelo contrário. Estamos sob os auspícios divinos, com uma pleiade de espíritos ao nosso redor, que podem ser também espíritos comprometidos conosco diante de um passado que nós, de certa forma, nos comprometemos com ele, ou dos nossos guias, dos nossos protetores, dos espíritos que simpatizam conosco, elevados também, porque nós não estamos somente à mercê dos espíritos que nos perseguem, daqueles que desejam, aspiram à realização da maldade, não. Nós também temos espíritos muito bons do nosso lado. Isso são filhos nossos que já nos antecederam ao túmulo. Estes são também o nosso guia espiritual. Familiares que se transformaram em espíritos protetores. Amigos que já nos antecederam ao túmulo e velam por cada um de nós. Além da falange dos espíritos, instrutores de todos nós, que compõem esta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que também, com estas mensagens consoladoras, com estas mensagens esclarecedoras, com estas mensagens que abrem as nossas mentes para um entendimento diferente, colaboram para o nosso progresso, para o nosso crescimento e para a nossa evolução, não é? Então, diante deste preâmbulo inicial, que não nos prendamos à matéria, que possamos nos utilizar da mesma, que ela não signifique para nós o fim, mas sim um
Um meio de, através dela, nós crescermos, nos elevarmos. É este o objetivo pelo qual todos nós aqui nos encontramos. Não temos de ser e muito menos estar escravos da matéria. Muito pelo contrário. Não precisa ser assim. Como nós vamos ver aqui nesta lição, que fala sobre a desgraça, não é? A desgraça real. Porque quem não vivenciou situações, não é, importunas e desgraçadas, quem pode até não estar vivenciando estas situações também, existencialmente, principalmente num momento destes de pandemia, onde esta enfermidade, ela campeia, alcançando e atingindo todos nós, de certa forma, de forma intensa, perturbadora, tirando-nos do prumo. E não precisa ser assim, tá? Não deve de ser assim. Agora, vejam bem, é bem um fato que, por esses conhecimentos serem novos, assim, inteligentes, nós somos muito inteligentes. Somos pessoas que lemos, somos pessoas que estudamos, somos pessoas que compreendemos, mas somos pessoas ainda que deixamos a desejar com relação à vivência desse conhecimento. Não é? Quando parte-se para viver este conteúdo, parece-me que este é o nosso maior e grandioso desafio. A maior parte de nós não, muitas vezes, sai vitorioso no momento da vivência. Então, vivenciar esses conhecimentos, às vezes, é duro, não é? É pesado para cada um de nós. Ainda porque nós somos espíritos escravos da matéria, infelizmente. Por mais que esse conhecimento dite tudo o que eu acabei de falar, nós ainda instintivamente reverenciamos mais a matéria do que propriamente a questão do espírito, né? Da vida transcendente. Mas aí vejam bem o que é que um espírito, não é? Chamado Delphine de Girardin traz para nós no Evangelho. E é interessante observar que estes espíritos, eles já foram pessoas igual nós, tá? Deus, no seu imenso amor, Jesus, na sua imensa bondade, conta conosco para nos ajudarmos uns aos outros. Não esperemos que anjos do céu, de formas milagrosas, eles venham para resolver nossas situações, não. Somos nós mesmos, uns com os outros, que vamos alcançar estes objetivos. Sendo que a maior parte desses espíritos aqui, que acham-se no Evangelho, já conquistaram a condição de serem desenvolvidos intelectualmente e moralmente. E aí eles trazem também as suas experiências. E deixam para nós essas experiências e revelações, porque o Espiritismo é a terceira revelação, não é? E revelações que hoje, através das nossas mentes já voltadas para a compreensão e o entendimento destas verdades, não é? Destes aprendizados, já ensaiamos, de certa forma, o desejo de apreensão destes conhecimentos. Então, eles trazem para nós estas revelações, não é? E que nós possamos fazer bom uso delas. É o que é essencial e que se faz necessário em doutrina espírita. Marcos, meu amigo, eu só gostaria que você, quando faltasse assim 5 minutos, 10, não sei quanto tempo você vai controlar, você faça um sinal para mim, tá? Que é para eu começar a desacelerar e aí permitir que você faça o seu encerramento, tá bom? Eu só queria dar boa noite e boas-vindas aos irmãos que entraram aqui e eu ainda não falei. É Lourenço, Brito, deixa eu ver quem é mais aqui. Sim, Rayana, quem mais? Gabi,
Glória, minha esposa. Então, foram esses que, sim, Erivânia, Simone. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. O tema da palestra que o nosso irmão está falando está fixado aí na tela do celular. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem, eu leio aqui para o nosso irmão. Ok, pessoal? Ok. E sempre que você quiser interromper, pode, tá? Fica à Então, vontade. vamos à lição, tá? A lição da Delphine de Girardin diz-nos o seguinte: a desgraça real. Toda a gente fala da desgraça, não é? Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo, não é? Todos nós, nas nossas vidas, já experimentamos a condição de nos sentir um desgraçado. É o que ela coloca aqui de início, não é? Nos seus mais variados caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos, vejam, para aqueles que estão chegando agora, esta temática está dentro do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24. Quem tiver e quiser desejar, não é? Acompanhar, pode. Então, venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados o supõem, não é? Aí ela enumera, eles a veem, ou seja, nós vemos a desgraça ou na miséria, não é? No fogão sem lume, que quando o gás acaba é um auê dentro de casa, não é? Hoje nós que estamos escravos, não é? Do gás de cozinha, que não tem outra alternativa, então quando ele acaba é realmente uma coisa difícil de se encarar. Principalmente quando as donas de casa querem dar continuidade às suas jantas, as nossas esposas, não é? Querem dar continuidade às suas jantas, então quando falta gás é um problema sério, né? Então, a gente vê a miséria no fogão sem lume, no credor que ameaça, aquele que está nos cobrando as dívidas, no berço de que o anjo sorridente desapareceu. Não é verdade? Vejam só, isso é muito profundo e me toca particularmente de certa forma, não é? Porque o nosso anjo, meu e da minha esposa, realmente ele não vingou conosco. Está para fazer um ano, foi em janeiro deste ano que nós estamos aqui. Enfrentamos a maior barra num dos hospitais de referência da capital de Pernambuco, Recife, o Agamenon Magalhães, não é? Referência por tratar de situações de pressão, da pressão alta, e aí foi realmente momentos muito duros, momentos muito difíceis, em que a nossa filha teve de nascer prematura, em que a minha esposa vivenciou a necessidade de fazer a cesariana, e ela nasceu, não é? E não realmente vingou. No segundo dia, ela retorna à pátria espiritual. Então, às vezes, a gente vê a desgraça, não é? Como ela coloca aqui, tá certo? No berço de que o anjo sorridente desapareceu, não é? Aí, nas lágrimas, não é? Nas nossas lágrimas, porque nós choramos, porque nós amamos a nossa filha, né? Então achamos muitas vezes e nos sentimos muitas vezes um desgraçado pelas lágrimas derramadas por este anjo, né, sorridente que desapareceu. No féretro, ou seja, no enterro, não é?
que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição. São exemplos de situações que nós achamos-nos desgraçados diante dela, não é? Na desnudação do orgulho, não é? Onde nós deixamos claro para todos o ser orgulhoso que ainda somos. E que quando nos é desnudado, não é? Nos é desnudada esta condição, a condição de sermos orgulhosos, deixando bem claro para todos, não é? Através da prática, através da ação, nós também nos sentimos um desgraçado. Então, na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura, e mal oculta a sua nudez, sob os andrajos da vaidade, não é? Então, quem não gostaria de ostentar, não é? Então, por não termos esta condição, nós nos sentimos um desgraçado, não é? Por conta disso. Mas aí ela continua. A tudo isso e muitas coisas mais, existencialmente, se dá o nome de desgraça, não é? Na linguagem nossa, na linguagem humana, na linguagem dos homens. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, vejam, antes de entrar no demérito da segunda frase, tá? Vamos nos deter um pouco mais quando ela coloca, não é? Que a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, tá? Então percebam que quando eu iniciei, tá certo? Com aquela pergunta sobre o que era matéria no livro dos Espíritos, não é? Verdade, Rosimere. Rosimere é minha esposa, não é? É muito triste perder um filho amado, realmente. Não é? Rosimere é tua esposa? É minha esposa. É minha esposa, sim. É. Pode falar se quiser, viu, Marcos? Ainda bem que vocês superaram, né? Ainda bem que vocês superaram, né? Estamos superando, com a ajuda de Deus, de Jesus e desta doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos orienta, que faz-nos ter entendimento e sentirmos a necessidade da vivência destes conhecimentos, né? Porque quando vivemos os conhecimentos que esta doutrina nos traz, de certa forma, robustecemos a nossa fé. As fibras mais íntimas das nossas almas, elas se enrijecem. E nós podemos, de certa forma, enfrentar esses desafios, que representam para nós, muitas vezes, em muitas situações, eles se apresentam como intransponíveis. Mas que, graças à bondade divina, à misericórdia do Cristo, com muita oração, com muita perseverança, com muito conhecimento, vamos entendendo a realidade da vida. Podemos perceber, podemos sentir, eu sinto a presença da minha filha, tá? Então isso é claro para mim, isso é perene, isso é patente, então não tenho como negar de forma nenhuma. É claro que eu sinto saudades, é claro que eu gostaria de embalá-la no meu regaço, como quando no hospital, lá, eu soube da notícia que eu cheguei, que entrei na UTI e que eu, ao vê-la ali, né, desencarnada, eu, muito triste, chorando, ergui uma prece ao alto, dizendo assim, meu Deus, eu não vou ter nem condições de embalar a minha filha, de pegá-la no meu regaço, de sentir-lhe no meu peito, nas conchas
dos meus braços. E eu ficava olhando, não vou ter esta oportunidade. Mas parece que uma das enfermeiras leu os meus pensamentos. Porque ela chegou para mim e fez: pai, eu achei tão impressionante isso. Eu achei tão divino isso, não é? Eu achei uma resposta tão imediata a uma prece fervorosa que foi feita. Porque ela chegou para mim e disse: pai, quer pegar a sua filha? Eu disse: sim, eu gostaria de pegá-la. E aí ela tira de lá, daquela UTI, e me entrega nos braços. E eu começo a acariciar-lhe, a observar a fragilidade daquele entezinho, a observar nas suas partes tão assim frágeis, não é? A grandiosidade da bondade de Deus. E eu, naquele momento ali, não é? Apesar de estar chorando, pude embalar a minha filha na concha dos meus braços, no meu regaço. Então, eu achei aquilo tão impressionante para mim. Então, são esses conhecimentos que me dão força para que eu possa enfrentar estes desafios. Mas aí, vejam só. Eu digo, Pode falar. eu me emocionei só em você falar, meu irmão. É verdade, não é? É verdade. Então, Bem-vindo, Glênio. nós não podemos ver somente o presente. Nós temos de ir mais além, tá certo? Nós temos de compreender que existe a vida espiritual, que a alma ela é imortal, que somos imortais e que estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para a eternidade, não. Nós não temos de ter esse apego imoderado à matéria e descontrolado que a maior parte de nós tem. E isso nos atrapalha o nosso crescimento, né? Então a gente precisa se libertar disso também. Não é que a gente vá desprezar as necessidades materiais. Não, não é isso que eu estou falando. Porque nós precisamos dos bens materiais e da matéria, sim. Mas precisamos entender que estamos de passagem e saber viver sem a matéria, não é? Então a gente não tem de ver somente a vida presente como ela fala. Mas aí ela coloca: a verdadeira desgraça, porém, está na consequência de um fato. Prestem bem atenção. Está na consequência de um fato, mais do que no próprio fato. Tá? Então, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso, não é? Na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Vejam só, quantos não sorriem das vantagens que tiram das outras pessoas, não é? Muitos fazem isso, tá? Muitos fazemos isso e não percebemos as consequências disso para nós no futuro, não é? Não compreendemos as lágrimas que estamos gerando em outras criaturas com a intenção de nós sermos beneficiados. Então, é um fato que a consequência ela vai ser muito difícil, muito dolorosa, não na vida presente. Vamos sorrir à vontade. Vamos estar alegres à beça, sem nos aperceber do futuro que nos aguarda, sem nos aperceber que somos espíritos imortais e que teremos de responder por todos os atos cometidos e praticados contra nós próprios e contra os nossos semelhantes, não é? Então, as consequências desses fatos que nos fazem rir serão desgraçadas no porvir.
é isso que ela deixa bem claro para todos nós, não é? E aí ela continua. Aí, Dizei-me. Alupécio, Pode falar, mano. Rosemary Pode fez falar. Rosemary fez um comentário. Você quer ler? Pode ler você, leia. Bom, são as pessoas que não têm o amor de Jesus no coração, que têm esse tipo de pensamento. Muito bem, Rosemary, é isso Exatamente, mesmo. exatamente, não é? As pessoas que querem levar vantagem sobre as outras, as pessoas que se beneficiam com a tristeza, não é, de outro, eles realmente não têm Jesus no coração, né? Não tem um pensamento elevado, não. Mas todos estamos diante de leis que, de certa forma, iremos ter de responder. E não tem como ser diferente, não. Mas não tem como ser diferente mesmo. Mas vejam, dizei-me, ela diz, se a tempestade, não é, tão temida, que quem já viu uma tempestade de verdade, daquelas que os trovões rebombam no ar, daquelas que os raios cruzam, não é, as nuvens e nos amedrontam, não é? Essas são tempestades muito fortes, mas que ela chega até, como ela coloca, a arrancar árvores, não é? Ela arranca as árvores, mas que tem como objetivo sanear o ar. Então, nem sempre é aquilo que a gente acha, não é? Que tem uma consequência ruim, tem essa consequência ruim. Às vezes, ocorrem situações que nos amedrontam, nos assustam, nos intimidam, mas que as consequências são boas, não é? Porque quando o ar é saneado, é sinal de que nós iremos ser beneficiados. Pode falar, Marcos. Jonas, seja bem-vindo, Jonas. Joana deve ser daí do Pernambuco. É sim, Joana é minha filha. E olha que eu não divulguei, viu? Não quis divulgar, tá? Não quis divulgar para não atrapalhar o nosso trabalho também. Pronto, Mas algumas pessoas ficam sabendo, né? Então, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte. Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade, não é? Essas tempestades. Então, a gente às vezes não sabe medir as consequências das coisas, infelizmente, não é? E é preciso que a gente meça, aprenda, desenvolva esta capacidade de compreensão, de entendimento, para saber quando é que os fatos desenvolvidos, vivenciados por nós, poderão ter consequências para o futuro mais danosas, mais tristes, né? Isso me fez lembrar, tá? Isso me fez lembrar. Jonas Pode Melo. falar, Marco. Jonas Melo é lá de Natal. Foi o que fez a palestra sábado passado. Muito bem. Seja bem-vindo, não é? Isso. Jonas Melo. Então, isso me fez lembrar, não é? Quando se trata de falar em consequência aqui, tá? De um fato que a gente lê naquela obra Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Do Marquês de Sade, que era aquele espírito perseguidor, não é? Que se encontrava na cidade pervertida, ele era um dos chefes dessa cidade, que fomentou, não é, a maldade em muitos carnavais que acontecem e que aconteceram. E que, sendo resgatado dali, não é, na sua programação, ele teria de reencarnar como um idiota, não é? Aquela pessoa que tinha a idiotia.
é quando você vê essas pessoas muitas vezes paradas no tempo e no espaço, sem dizerem uma palavra, não é? Sem se expressarem muitas vezes como nós nos expressamos de forma natural, né? E que se percebe que ela tem problemas mentais, né? Mas que era necessário que ele viesse assim, para que, vejam bem, triste é para essa família, não é? Triste é para essa família. Pode ler, Marcos. Pronto, Elis, ela diz assim, quando se diz não há um mal que não traga um bem, pode-se dizer que não há uma desgraça que ocorra contra que mim aos na frente, nos trará um bem. Exatamente, viu? É interessante, viu, Alupes, o pensamento, o comentário dela, porque na realidade não tem um mal que não traga um bem por consequência. Exatamente. Exatamente. Mas é muito triste, tá certo, para uma família receber no seu seio um espírito doente como reencarnado, não é? Como os autistas muitas vezes nascem, não é? Ou com essa enfermidade que é a idiotia. Nós não compreendemos, mas lendo esta obra, este era um dos dispositivos, tá certo? Utilizado pela espiritualidade na programação reparatória daquele irmão, para que os seus algozes, aqueles que ele comandava, não encontrassem, tá certo? Porque se você sabe que o seu chefe é uma pessoa poderosa, se o seu chefe é uma pessoa saudável, se o seu chefe é uma pessoa inteligente, não é? Ainda que para o mal, você quando vai procurá-lo, você não vai encontrar, não vai reconhecê-lo como alguém que está parado no tempo e no espaço sem nem sequer responder um boa tarde, um boa noite ou a um chamado de qualquer ente familiar dele. Não é? E se diz que essa pessoa, no linguajar mais comum, é doido, né? Perdeu a memória, né? Então, quantos doidos não tem por aí que perdem a memória, que são muitas vezes, de certa forma, chacoteados por nós? Se nos aperceber que a bondade divina é imensa, porque coloca essas pessoas nessas condições para protegê-la daqueles que se homiciaram com ela no passado e que praticaram uma maldade que, se a encontrarem, poderão, de certa forma, entravar o seu progresso na sua reencarnação. Então, é muito inteligente a misericórdia divina em favor de todos nós. Nós não podemos reclamar de forma nenhuma. Nós temos que agradecer por tudo o que se nos aconteça, não é? E entender que, é como foi colocado aí pelo irmão, não há mal que não traga um bem, muitas vezes, não é? Tudo tem um benefício. Já nos cita Ivone do Amaral Pereira, não é? Para aqueles que temem a morte, que o corpo, ele funciona como um mata-borrão. Ele está absorvendo as mazelas, as enfermidades que existem incrustadas nos nossos perispíritos por nossas ações nefastas do outrora, do passado, não é? Por estas ações egoístas que eu acabei de citar aqui agora há pouco, né? Onde nós achamos nos muito felizes e bem, levando vantagem sobre as outras pessoas, né? Então, nós criamos enfermidades que a medicação alopática, ela não resolve de forma nenhuma. Porque a enfermidade está no espírito, não está no corpo. Tá certo? E ela só vai desaparecer realmente quando este corpo tombar. Porque ele é como mata-borrão, está absorvendo para que os nossos perispíritos eles ressurjam iluminados. Essa aqui é a verdade. Este aqui é o entendimento.
Então nós temos de dar graças a Deus por tudo, não é? Inclusive por essas situações desgraçadas que nós precisamos de enfrentar nas nossas vidas. Mas aí ela continua: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. É o que acabamos de falar aqui agora, tá certo? A vida futura é a vida post-mortem. É essa que todos nós teremos de transpor, não é? Então as suas compensações, elas serão encontradas na vida futura em função dessas desgraças que nós passamos ou achamos que temos que viver. Por quê? Porque nós estamos reparando essas faltas que cometemos no passado. Então a gente não tem de forma nenhuma se desestruturar, porque eu enfermei, porque eu posso retornar à pátria espiritual através desta enfermidade. Olhem, o conhecimento espírita, de certa forma, nos imuniza contra as depressões, contra as síndromes de pânico, tá? Por quê? Porque as depressões, as síndromes de pânico deixam de existir quando nós passamos a compreender o sentido da imortalidade da alma e da reencarnação. As razões pelas quais estamos aqui mergulhados neste corpo de carne de passagem, não para sermos eternos, mas objetivando fazer com que todos nós possamos reparar as nossas faltas para que nossos espíritos resplandeçam quando de retorno através da pátria espiritual ou com a vida futura. Pode ler, Marcos, mais uma. Então, Eli está dizendo assim: tudo o que nos acontece, mesmo sendo uma desgraça, é para o nosso bem e só vamos entender lá na frente, pois Deus é misericordioso e só nos dá o que podemos carregar. Exatamente. Muito bem. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos, não é isso? É essa a compreensão, tá? Aí ela continua: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Quando a gente pratica uma ação má, a gente às vezes quer esquecer, não é? Aí a gente quer, o ópio, ela classifica aqui como o esquecimento como ópio, não é? Uma droga, tá certo? Esse esquecimento, por quê? Porque ele não nos faz bem, porque as lembranças não nos faz sentir bem, de certa forma, não é? Então a gente quer esquecer, mas não consegue, porque o mal ele se incrusta nas nossas almas, tá certo? E como consequência, iremos enfermar, pode ter certeza disso, tá? Então muitas dessas enfermidades que não têm cura, a causa dela está nas nossas almas, tá certo? Pelos maus feitos praticados no outrora. Aí ela continua: esperai vós que chorais. Agora preste bem atenção. Esperai vós que chorais. Tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações
credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então, mais uma vez, ela cita aqui, não é? Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Então, é aquilo que eu colocava antes na pergunta inicial. Nós não podemos estar nem ser escravos da matéria. Porque essa escravização é um mal para todos nós. Não é? Precisamos entender que estamos aqui para movimentar a matéria, para dar-lhe um sentido, para modificar-lhe. Então, esse ser orgulhoso que sou eu, egoísta, não é que ainda sou, preciso trabalhar para que ele deixe de existir. Não é? É este o objetivo do meu desenvolvimento moral e intelectual. Preciso ter a inteligência e utilizá-la no trabalho para que eu tenha conforto, para que eu possa dar conforto aos meus filhos e à minha família, à minha esposa e todos os que de mim se acercam, de forma honesta e justa, sem tomar nada de ninguém, sem levar vantagem de quem quer que seja. Então, esse interesse pela matéria também é reconhecível, né? Mas não deixarmos nos embevecer, tá certo? Ou nos embriagar pelos seus sentidos, porque aí é onde está o perigo das situações que nós podemos vivenciar de formas muito tristes, como consequências e dolorosas no porvir de uma outra existência. Ô Marcos, quanto tempo a gente tem? Ainda tem 10 minutos. Eu vou ler eu vou ler um comentário de Rosinéria aqui. Veja. Essa síndrome do pânico geralmente é um estado de espírito que estamos mergulhados em profunda tristeza. É verdade, é o que você estava comentando e ela fez o comentário aqui. Exatamente, não é? Então, o último parágrafo da lição diz-nos o seguinte: que pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, não é? Preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagem e uniforme, desde que saia vencedor, e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro, na vida futura, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, os nossos corpos, contanto que sua alma entre gloriosa na vida celeste. Não é? Então, este século, um século de transição, não é? Em que nós nos encontramos mergulhados, está querendo deixar para nós a realidade de que somos espíritos imortais e de que existe, sim, a vida após a morte. De que ela não só se restringe e se limita a uma única existência fugidia, passageira, que não é eterna. E que todos nós que estamos aqui, nestes momentos, podemos, a qualquer momento, termos a necessidade de retorno à pátria espiritual. E se tivermos, como é que nós vamos estar quando lá chegar? Então são estas lições que nos preparam para o futuro e para o presente também, não é? A partir do momento em que nós aprendemos a viver de uma forma melhor, mais equilibrada, buscando através da prática da caridade e da vivência da lei do amor, a promoção do bem-estar dos nossos semelhantes,
ajudando sempre que possível, orando, não é, com intensidade de força, aquela prece fervorosa que o Senhor nos escuta, estamos sim trabalhando pelo nosso crescimento, pelo nosso aprimoramento, por nossa evolução, e jamais vamos temer a morte, jamais vamos temer o desencarne, porque nós aprendemos, sabemos, compreendemos que a vida continua. Então, eu deixo um abraço muito forte para todos vocês do Núcleo Espírita Nova Luz, que travei esta amizade com o nosso amigo Marcos através de uma live, não é? Que eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Não sei se era a primeira, não é que ele tinha feito, só tinha ele. E aí eu fui lá e entrei, porque eu vejo muitas lives, mas eu não me preocupo com a quantidade, não. E eu vi na simplicidade do trabalho que este irmão desenvolveu, do Evangelho, a pureza do Evangelho de Jesus. Porque os nossos trabalhos é com Cristo, eles precisam ser com Cristo. Ele não é comigo, ele não sou eu, o trabalho não sou eu, não. O trabalho ele é de Jesus, o trabalho é com Jesus. E aí eu acabei solicitando, ele me deu a possibilidade de entrar, aí nós trocamos uma ideia sobre o Evangelho, e aí firmamos esta amizade bonita, valorosa e grandiosa. E hoje eu vejo um público realmente o acompanhando, e isso me satisfaz muito, não é? Rogo ao alto que te abençoe, meu amigo, te fortifique, te encoraje, tá? Te dê saúde e forças para que continues com este trabalho de divulgação da doutrina espírita, porque ela necessita de pessoas assim, fortes dentro da pureza do Evangelho, dentro da riqueza da filosofia e dentro da imensidão que a ciência em si, que faz parte dela também, traz e deixa para todos nós. Com conhecimentos sempre de dilatar as nossas consciências para que possamos viver melhor. Então que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine, te fortaleça. Esse público não é maravilhoso? Da Paraíba, não é verdade? Não são paraibanos vocês? Não é isso? Núcleo Espírita Nova Luz de Pombal. Então eu simpatizei com vocês, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês, ilumine todos vocês, fortaleça todos vocês e que vocês continuem com esse trabalho com Jesus. Muita paz, muita luz. Que Deus e Jesus nos abençoe. Alan Prestes, muito obrigado pela sua palestra. Excelente, uma maravilhosa palestra. Eu que agradeço. Nós vamos voltar a agendar mais palestras, viu? Tudo bem. Vamos voltar, porque o pessoal gostaram muito da sua palestra, a gente gostou muito e é muito interessante esse tema que você falou hoje, principalmente, porque a gente vive nessa problemática da pandemia e a gente precisa muito de fé, de esperança. E essa mensagem da irmã que está lá no Evangelho, ela traz para a gente essa firmeza, essa fé que a gente precisa ter, não é isso? Exato. Então, meu irmão, muito obrigado. Eu admiro muito o trabalho de vocês aí na AETEU. Eu estou acompanhando todo o Instagram da AETEU, muito interessante. Inclusive, até deixou uma mensagem lá de parabenizando por 59 anos, me parece, não é isso? Muito, eu vi. Muito bom. Muito bom. Eu vi. Então, nós vamos fazer a prece e quem desejar, durante a prece, pode mentalizar as energias do passo espiritual penetrando em cada um de nós. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor da vida, por mais uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita, de divulgar esses ensinamentos edificantes para a nossa vida. Obrigado, Jesus, por criaturas maravilhosas, como nosso irmão Alan Prestes, que trouxe para nós a mensagem renovadora, a mensagem que nos conforta, diante de tantos problemas, diante de tanta maldade, mas que a gente, diante da mensagem, a gente se fortalece para a vida. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, que fortaleça o nosso irmão, que abençoe a sua família,
que abençoe a sua instituição, que abençoe a todos esses irmãos que nos acompanharam, para não correr o risco de esquecer o nome de cada um. Nós te pedimos, Jesus, a tua bênção de paz, de saúde e de harmonia para todos. Que Maria Santíssima proteja todas as famílias, hoje e sempre, graças a Deus. Assim seja. Meu irmão, muito obrigado, meu irmão. Que Deus lhe pague. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muita paz. Fiquem com Deus, vocês todos.